E para falarmos lá desde o comecinho, eu quero dizer que a ressurreição, sem dúvida nenhuma, é o evento mais extraordinário da história da humanidade. Nada se equipara ao que aconteceu naquela manhã de domingo, quando aquelas mulheres foram naquele túmulo visitar o corpo de Jesus e o encontraram vazio. O túmulo vazio confirmou tudo o que o Messias havia dito anteriormente sobre si mesmo e sobre a sua obra. E sobre estas coisas, então, nós vamos abordar nesta noite. Deus preparou um plano perfeito para nós. Preparou um plano perfeito através do seu Filho Jesus Cristo. E o mais incrível de tudo, amados, é que, como eu disse aqui, a gente fala, mas é importante a gente sempre relembrar. Este plano que Deus preparou por meio de Jesus Cristo, Jesus já sabia. Jesus já conhecia qual era o plano. Jesus sabia que ele vinha para morrer, mas ele também sabia que ele ressuscitaria. Aleluia. E é isso que eu vou falar um pouquinho para começar, que Jesus já havia dito isso aos seus discípulos, né? E essa primeira consideração que eu vou fazer aqui é que a ressurreição de Cristo não foi um ato totalmente surpresa para os seus discípulos. Eles haviam sido alertados e exortados que isso iria acontecer. Havia sido dito a eles que após 3 dias, o próprio Jesus dizendo a eles, ele ressuscitaria. No entanto, este fato também traz um peso de tamanha olha que palavra difícil que eu achei. Extraordinariedade que, mesmo sendo dito por Cristo, não parece ter gerado neles um espanto. É interessante observar isso. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção ao fazer esse estudo. Que mesmo eles sabendo de tudo isso, mesmo eles ouvindo da boca do próprio Jesus, isso parece que não ficou muito claro para eles. Nós vamos observar, à medida que nós vamos lendo os textos bíblicos, que a impressão que eles passavam, a impressão que nós temos ao ver, né, ao olhar um pouquinho mais a fundo, é de que havia incredulidade no coração daqueles discípulos. E nós vamos ver alguns textos que vão falar um pouquinho a respeito destas coisas. Eu quero ler Mateus capítulo 16 e o versículo 21. E eu gostaria que você fosse me acompanhando aí, porque as leituras são muito importantes, né, dentro daquilo que nós vamos falar. É bem importante nós acompanharmos juntos. Mateus capítulo 16 e o versículo 21. Eu acredito que quem está lá na projeção hoje é o Everton. Ele vai nos auxiliar lá. Se você talvez não está aí com a sua Bíblia ou não quer acompanhá-la aí, você pode ler por ali também, ok? Eu vou ler aqui nessa minha outra versão, Mateus, capítulo 16, e o verso 31. Se achou aí, diz um glória a Deus. Amém. Que diz assim: daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos seus discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no 3º dia ressuscitado. Olha só, Jesus ali conversando com seus discípulos. Jesus abordando um assunto entre eles e falando o que iria de fato acontecer. Em Mateus capítulo 17, um pouquinho mais para frente, nós também vamos observar isso, os versículos 22 e 23, olha só o que ele diz. Um dia os discípulos estavam se reunindo na Galileia, e Jesus disse a eles: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele será ressuscitado. E os discípulos ficaram muito tristes. Isso aqui chama a atenção, amados, porque Jesus estava contando um fato ruim de algo que iria acontecer com ele, a sua morte, a sua crucificação. Ele dizia que ele haveria de sofrer, mas depois ele conta algo bom. Ele diz que ele iria ressuscitar.
Então, isso me chama muita atenção, porque naquele momento, os seus discípulos conseguiam observar somente aquilo de ruim que para eles iria acontecer. Eles conseguiam observar somente, puxa, ele vai morrer. Nossa, ele vai sofrer. Se nós pensarmos um pouquinho nos nossos dias de hoje, talvez é uma comparação, claro, não tão parecida, mas é uma comparação que nós, como seres humanos, conseguimos talvez entender um pouquinho melhor. Quando alguém está fazendo um tratamento e ela sabe que naquele tratamento vai haver um certo sofrimento, porém lá na frente tem um resultado melhor. Mas às vezes nós estamos tão envoltos naquelas emoções de tristeza, naqueles sentimentos de dores, que a gente não consegue olhar para o futuro. E eu vejo esses discípulos dessa forma. E a Bíblia fala isso, que eles se entristeceram quando Jesus declarou isso para eles. E um pouquinho mais para frente também, Mateus capítulo 20, os versículos 18 e 19. Vamos ver lá o que diz. Eu estou me batendo aqui, estou com óculos aqui do pastor, né? Mas agora eu lembrei. Vamos lá. Mateus, Evangelho de Mateus também, capítulo 20, versículos 18 e 19, que diz assim, o próprio Jesus também falando: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Novamente Jesus abordando essa questão e falando com os seus discípulos. E em Mateus 26, versículo 32, você não precisa abrir, eu só vou citar, ele também está dizendo para eles o que aconteceria até mesmo depois que ele ressuscitasse. Ele diz assim, que depois que ele ressuscitasse, ele iria diante deles para a Galileia. Ou seja, ele já está dizendo, mostrando um futuro e falando, olha, lá na frente nós vamos nos encontrar. Isso eu imagino que seria um motivo suficiente para eles falar, nossa, que incrível, Jesus. Você vai ressuscitar e nós vamos se encontrar. Mas eles não conseguiam observar daquela forma. Eles não estavam conseguindo ver daquela forma. O que Jesus dizia para eles, parece que eles só conseguiam ficar com a primeira parte daquela tristeza, do que iria acontecer com o Senhor Jesus. Percebe-se então, através desses textos, que a ressurreição não foi uma surpresa. Eles estavam sabendo o que iria acontecer. Todos esperavam pelo que aconteceria. No entanto, nós percebemos uma prontidão, não percebemos uma prontidão em tal espera. E talvez os discípulos mantinham uma vaga lembrança, mas não estavam, pelo menos dentro do que nós realmente lemos e observamos, com aquela grande expectativa sobre o retorno de Cristo dentre os mortos. Como eu disse, o que nós percebemos, você fazendo essa leitura, é que o que pairava entre eles era uma incredulidade. Era uma dificuldade, parece, de entender aquilo, de observar aquilo, de realmente se alegrar com aquilo. Porque por mais que era um sofrimento, e na verdade eles não sabiam nem exatamente como seria, mas eles sabiam dentro daquilo que Jesus dizia. E eu acredito que o que Jesus dizia para aquilo que eles viram depois acontecer, Jesus ser chicoteado, zombado, cuspido, maltratado, foi muito pior do que aquilo que Jesus havia dito. Mas eles estavam somente pensando naquilo, eles estavam somente observando aquilo. Não conseguiam olhar para o futuro e entender do que Jesus estava falando, que ele ressuscitaria. Então vejamos agora onde ele foi sepultado. Em Mateus capítulo 27, do versículo 57 ao 60, nós vamos fazer essa leitura que vai declarar um pouquinho a respeito disso. Abra aí a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 27, do versículo 57 ao 60. Que diz: já era quase noite, quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos mandou que o entregassem a ele.
Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma pedra grande para fechar a entrada do túmulo e foi embora. É interessante tal afirmação, que Jesus foi sepultado dentro de uma rocha, né, uma rocha sólida em uma área de cemitérios particulares. Nós já sabemos que José de Arimateia era um homem de posses, era um homem rico. Mas é interessante pensar sobre isso. Um buraco foi muito bem aberto dentro daquela rocha, algo bastante caro para a época. E à frente da sepultura havia um pequeno buraco em desnível, de onde era possível ser rolado uma grande pedra, fechando o túmulo. Algo que tornara aquele sepultamento ainda mais caro. De acordo com os arqueólogos e historiadores, o peso de uma pedra como essa girava em torno de 2 toneladas, ou seja, pouco mais que o peso de 2 carros populares. E outro detalhe desse texto é que ninguém havia sido sepultado naquele túmulo. Era um túmulo novo. Olha que coisa incrível, amados. Era como se o próprio José também sabia do fato, do que iria acontecer. Aquele túmulo já havia sido comprado por ele, preparado por ele, por algum motivo. E na verdade Deus já estava preparando todas as coisas, e até isso. Foi separado um lugar onde o corpo do Senhor Jesus foi colocado. E como o sepultaram? Vamos observar também Mateus, no capítulo 27 também, a partir do versículo 62, nós vamos ler o que vai acontecer. Vamos ler, a partir do versículo 61, a gente conclui essa leitura. 61. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente do túmulo. No dia seguinte, isto é, um dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que, quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo. Novamente, versículo 64. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali guardando o túmulo. Interessante isso, novamente, porque pessoas duvidaram sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Os próprios discípulos tinham uma certa dúvida daquilo que Jesus estava falando. Mas nesta conversa, nós podemos observar que aqueles homens incrédulos que chamavam Jesus de mentiroso, eles tinham um receio de que aquilo que ele disse pudesse acontecer. E eles arquitetaram isso, tiveram esta conversa, né, e resolveram fazer isso, mesmo que eles não acreditavam, né? Mas é interessante de pensar então qual foi o motivo de Pilatos ter autorizado que uma escolta guardasse aquele túmulo e ainda mandasse rolar aquela pedra, ou melhor, selar aquela pedra. Este selo, ele tem um motivo, ele era uma forma do Império Romano não só comprovar a existência de um corpo dentro de um túmulo, como também uma prova da autoridade romana sobre aquele corpo. Esse era o motivo de mandar selar aquela pedra. Era para dizer: o corpo que está aqui pertence aos romanos, pertence a nós. E eles fizeram isso. No entanto, com a ressurreição, não somente a autoridade romana foi colocada debaixo da autoridade divina, como a própria existência do corpo pôde ser comprovada por muitas pessoas que viram o corpo após a sua ressurreição.
Isso é maravilhoso, amados. Isso é motivo da gente realmente glorificar, porque é o meu Jesus, é o seu Jesus, é o nosso Jesus que estava ali, que foi sim morto, foi crucificado, foi sepultado, mas de fato ele ressurgiu, ele ressuscitou. Aleluia! E aqueles homens, mesmo sendo pessoas incrédulas, né, Pilatos e todo aquele bando de homens que chamavam Jesus de mentiroso, na verdade tiveram que atestar que de fato ele ressuscitou. Porque ao imaginar esta cena, como que os discípulos iriam pegar um corpo e sair correndo com o corpo pela cidade? Ou seja, em algum lugar eles teriam que lançar aquele corpo. Então era uma coisa meio sem lógica, até porque mais para frente nós vamos falar sobre esse túmulo vazio, que aquela pedra ela era muito pesada, ou seja, ela era quase que impossível de um ser humano remover aquela pedra. E entrando sobre isso, falando sobre isso, sobre este túmulo vazio, nós observamos ali em Mateus capítulo 28, que essas primeiras mulheres que foram até o túmulo, como nós já lemos aqui, depois Mateus 28 vai falar um pouquinho mais, Maria Madalena e a outra Maria, em Marcos também fala sobre Joana, né? Eles foram talvez encontrar Jesus ressuscitado, ou para cuidarem do corpo, mas após ouvirem o relato daquele anjo, né, que disse para elas que ele não estava mais ali, elas ouviram aquele relato e elas correram para Jerusalém, elas correram contar aos discípulos sobre aquilo que havia acontecido. Vamos ler lá Mateus capítulo 28 novamente, vamos ver o que diz esse finalzinho aqui desse relato sobre essa ressurreição do Senhor Jesus. Mateus capítulo 28, versículos 12 e 13. Que diz assim: os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram os seus planos, e então eles deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: olha a trama deles, diga que os discípulos dele vieram de noite, quando vocês estavam dormindo, e roubaram o corpo. E o versículo 14: se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo que aconteceu, e vocês não terão nenhum problema. E então aqueles soldados pegaram o dinheiro, fizeram o que o chefe dos sacerdotes tinha mandado, e este boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Ou seja, isso de fato atesta que eles acreditavam no que tinha acontecido, porque senão eles não precisavam receber dinheiro, receber propina, receber um valor para mentir a respeito de algo que eles mesmos diziam que duvidavam. E novamente eu lembro do fato de que, ao pensar sobre isso, que aqueles homens, sendo quem eram, é como se eles realmente acreditassem naquilo que Jesus dizia, porque eles também viram Jesus fazer tudo o que fez. Eles, juntamente com os discípulos do Senhor Jesus, viram muitos milagres acontecerem, viram muitas maravilhas daquilo que Jesus fazia e que de fato acontecia diante dos olhos deles. Mas diante da ressurreição, é como se os olhos dos discípulos estivessem realmente com escamas, estivessem fechados. A própria autoridade romana atestou o túmulo vazio. Se os discípulos tivessem de fato roubado o corpo, por que o pagamento de um suborno? Era só colocar uma guarda imperial atrás dos possíveis assaltantes. Mas é óbvio que isso não foi feito. E nem mesmo os sacerdotes, os sumos sacerdotes, acusaram quem quer que seja, visto quase a impossibilidade de remover aquela pedra. Então isso de fato aponta para um reconhecimento velado que muitos deram à ressurreição de Cristo naquele terceiro dia após a crucificação. Agora nós vamos ler um texto, amados, bastante conhecidos, seu e meu, Lucas, quando Jesus então, após a ressurreição, em cumprimento do que ele disse, que ele iria encontrá-los na Galileia. E nós vamos ver essa passagem de Lucas capítulo 24, ali no caminho de Emaús, aonde aqueles dois discípulos estão conversando. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 1. Abre aí a sua Bíblia lá. Isso foi logo após a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, aqui no capítulo 1, versículo
capítulo 24, versículo 1, ele começa a declarar novamente sobre a ressurreição. Nós vamos correr um pouquinho mais para frente para falar sobre este fato, onde eles estão conversando ali no caminho de Emaús, versículo 13. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, diz: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. 14. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Este homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser ordenado à morte e o crucificaram. Olha o 21. E a nossa esperança é que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. 22. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram. Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E o 27. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Aqui, amados, eu paro para a gente fazer essa reflexão. Nós podemos observar aqui que de fato aqueles homens, eles não estavam conseguindo compreender quem era aquela pessoa que estava caminhando com eles. E era o próprio Jesus. Ele já havia ressuscitado. Ele estava ali do ladinho deles, conversando com eles, olhando aquela conversa, né? E eles ficaram espantados por saber: como assim o senhor não está sabendo da fofoca que está rolando aí? O senhor não está sabendo daquilo que estão falando, né? O babado do momento, o senhor não ficou sabendo? E então Jesus, né, fica na verdade espantado com eles, da forma deles estarem colocando tudo isso. E isso me fez entender, amados, quando Jesus começa a discorrer, como a gente leu aqui no versículo 27, ele começa a dizer para eles, né, todo o Velho Testamento, ele volta lá atrás e começa a falar sobre os profetas, sobre aquilo que já havia sido anunciado a respeito dele mesmo. E aí a gente traz isso para os nossos dias e a gente começa a pensar às vezes, né, puxa, mas eu vou ter que ir lá ouvir de novo sobre a cruz, eu vou ter que ir lá no culto de ensino ouvir de novo sobre arrependimento, sobre os 10 mandamentos, eu vou ter que ir lá ouvir de novo falar sobre a ressurreição. E novamente eu deixo essa pergunta para nós: e se alguém te perguntasse sobre isso, você saberia explicar? Você saberia falar a respeito disso? O que afinal de contas é a cruz para você? Como você explicaria para alguém sobre a ressurreição de Jesus? Se nós olharmos para nós, amados, tem momentos em que nós estamos assim, como esses discípulos, um pouco incrédulos quanto a algumas coisas. Quantos cristãos que já passaram pela igreja, já tiveram encontros com Deus, já tiveram experiências com Deus, e talvez hoje se encontram um pouco desacreditados sobre a volta de Jesus. Porque da mesma forma que Jesus disse para eles que ele iria morrer, sofrer e ressuscitaria, isso aconteceu. Isso está atestado na palavra de Deus. E tem um texto aqui que diz exatamente isso, que eles não acreditaram, que eles tiveram dificuldades de acreditar. Tanto é que Jesus chega diante de Tomé e fala: toca na minha mão. Você precisa ver para que você possa crer.
ele disse: bem-aventurado é aquele que não viu e acreditou. E nós podemos entrar nessa bem-aventurança, porque nós não vimos. O que nos atesta, o que nos faz acreditar, o que nos faz realmente crer nisso, é o próprio Deus. É o próprio Espírito Santo que testifica no nosso coração. Não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente é legal, não é porque a gente agora é cristão, não, mas é Ele mesmo que faz com que a gente acredite nisso. Mas nós ainda podemos incorrer num risco de chegar um momento da nossa vida de nós duvidarmos. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos agir como observamos aqui esses discípulos. E sabe que teve momentos que eu lia esta palavra, não hoje, mas vários momentos lá atrás, em que eu li, muitas vezes eu pensava assim: mas meu Deus, os discípulos não acreditaram. Mas depois o Senhor me fez ver que quem sabe se fosse eu, quem sabe se fosse você, nós também poderíamos estar com uma certa dúvida. Porque o que pairava, amados, no coração daqueles homens era o medo, era a frustração. Eles dizem ali que Jesus era a nossa esperança. Aqueles dois discípulos, Cleopas e não sei o nome do outro, que a Bíblia não diz, ele diz: nós esperávamos que ele fosse a nossa esperança. Eles estavam alegres com Jesus, eles estavam esperançosos com Jesus, eles estavam acreditando que realmente aquilo que eles esperavam por tantos anos ia acontecer. Mas de repente aquele que era a nossa esperança estava morto. E a tristeza era tão grande no coração deles que eles não conseguiam lembrar ou pensar ou acreditar na palavra de Jesus: eu vou ressuscitar, eu vou encontrar vocês lá na Galileia. E para nós hoje, a nossa esperança é que Jesus disse: eu vou preparar um lugar para vocês e eu vou voltar para te buscar. Isso é maravilhoso, amados, isso é fantástico. Isso tem que alegrar o nosso coração todos os dias. E isso deve ser a nossa motivação como cristão. Embora a gente passe por muitas lutas, por muitas dificuldades, mas de fato o que nos motiva a levantar todas as manhãs? O que te motiva a levantar todas as manhãs? Esses dias nós conversávamos ali com as meninas, estamos fazendo um discipulado em grupo, e falávamos sobre o amor a Deus acima de todas as coisas. E às vezes a gente fica um pouco pasmado quando a gente se depara, quando Jesus fala assim que aquele que não colocar os seus interesses, ou melhor, o interesse de Deus acima dos seus próprios interesses, não é digno. Ou aquele que não amar mais a Deus do que o seu próprio filho, do que a sua própria esposa, do que a sua própria casa, não é digno. Para a gente que tem filhos parece que se torna até pesado. Mas é isso. É algo muito maior, é muito mais abrangente, é um nível muito maior daquilo que muitas vezes nós como cristãos estamos acostumados a viver. E Deus quer nos levar a este nível maior. Deus quer nos levar a esse entendimento maior da sua palavra. Portanto, o que Jesus disse que Ele ressuscitaria, Ele cumpriu. Ele fez, Ele ressuscitou. E eu quero encerrar falando sobre isso, que quando nós olhamos para essa cena, diante desses homens que caminhavam com Jesus, nós vemos homens frustrados, homens tristes, homens cabisbaixos, homens contando uma história. Mas eu fiquei imaginando, meu Deus, eles diziam: hoje já é o terceiro dia e cadê ele? Eles disseram que ele ressuscitou, mas não viram ele ainda. E eu fiquei me perguntando: mas será que aquele dia já tinha acabado? Porque às vezes a gente recebe uma palavra assim: olha, hoje Deus vai fazer uma obra. E dá, sei lá, 6 horas da tarde, a pessoa pensa: não fez, não aconteceu. Mas não é meia-noite ainda, o dia não acabou. E eu pensava isso sobre esses homens, né? Eles falavam sobre isso. Puxa, né? Já é o terceiro dia. Eles até falaram que viram mesmo e tudo, mas viram o túmulo vazio, mas cadê ele? Eles não conseguiam observar. Ele estava ali do ladinho deles, conversando com eles, a ponto de que Jesus realmente precisou ir até onde eles iam, comer com eles. E isso é uma das provas incontestáveis de que a ressurreição de Jesus é muito diferente, foi a única diferente de tudo que já tinha acontecido até então.
Porque nós podemos pensar, mas também teve Moisés que sumiu, também teve Enoque que foi recolhido, também teve aquele filho da viúva de Naim que foi ressuscitado. Porém Jesus, além de ele ressuscitar, ele não veio somente em espírito, ele veio em carne, ele se alimentou com eles, ele passou com eles mais 40 dias aqui nessa terra, e naquele tempo que ele passou aqui com eles, esses 40 dias, ele continuou consolidando eles, instruindo eles, mostrando para eles um futuro. Olha, eu vou ter que voltar, eu vou voltar para a casa do meu pai, mas vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo e ele virá e estará presente aqui com vocês nesta terra, porque vocês vão precisar passar pelas aflições. As aflições vão fazer com que vocês se tornem mais fortes, não é para enfraquecê-los, não é para prejudicá-los. As aflições são para que vocês estejam cada vez mais fortes, com a sua fé mais agarrada em mim, com a certeza de que eu virei, voltarei para buscar a minha igreja, para buscar o meu povo. E vai acontecer. E essa é de fato a nossa esperança. Se não houvesse ressurreição, a nossa fé seria vã. A palavra fala isso. Porque ele vive, como diz aquela canção, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Existe uma vida após a morte, querido. Glória a Deus. E por isso nós devemos não temer a morte. Quem sabe no nosso coração, ou no seu coração, você pensa, como eu vou morrer? Esse temor é mais difícil da gente vencer, mas como eu vou morrer? A morte é o começo de uma vida eterna com o Senhor Jesus. E porque ele ressuscitou, você também vai ressuscitar. Nós também vamos ressuscitar e estaremos com o Senhor.